Seja muito bem-vindo a mais um Espaço Jovem. Hoje nós falaremos sobre o seguinte tema: jovens a serviço do reino. Compartilha nas tuas redes sociais, chama todo mundo que o Espaço Jovem está no ar. Espaço Jovem, Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. É a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta, a tua mão que me protege, me defende do mal. É a tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara, a tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. A tua mão, a tua mão, eu sinto ela todo instante a me segurar. A tua mão, a tua mão, eu sinto ela todo instante a me guardar. Jovens a serviço do reino. Hoje estaremos falando sobre esse assunto, né? E para falar justamente sobre esse assunto tão maravilhoso, tão interessante, nós estamos recebendo o presbítero Tiago Barbosa. Pai do Senhor, presbítero Tiago, tudo bem? Pai do Senhor, presbítero André, Pai do Senhor, irmã Camila, todos os jovens. Uma alegria poder estar aqui com vocês, no Espaço Jovem. E com certeza a nossa conversa vai ser muito proveitosa. Glória a Deus. O presbítero Tiago é presbítero lá de Goiânia, não é isso? Mandar a saudação lá para o pastor Joab, não é? Deus abençoe. Da matriz? Sim, não, numa congregação, nós cooperamos na congregação de um Fruta-Pão. Olha aí, eu só tinha ouvido falar da fruta mesmo. Amém. E no louvor nós contamos com a presença da cantora Cíntia Magalhães, está gravando também pela Bereia, né? Pai do Senhor, irmã Cíntia. A paz do Senhor, irmã Camila, a paz do Senhor também, irmão André, ao presbítero e a todos que estão aqui. É um prazer estar com vocês. Amém. Também contamos com a presença dos músicos da Área 27. Sejam muito bem-vindos, músicos. Amém? Amém. Eita, tão forte. E também aqui na arquibancada, para participar, né? Já disseram que estão empolgados, não estão nervosos, né? Os jovens aqui das áreas 29. Onde é que estão os jovens da área 29? Amém. Também estendemos nossa saudação ao evangelista Kennedy e também Diógenes Kennedy, desculpa. E também os jovens da área 56. Pai do Senhor, jovens. Amém. Também estendemos a saudação ao evangelista Abimael. Isso aí. A gente vai começar, né? E eu sei que o senhor está animado para responder, eles estão animados para perguntar, não é? O pessoal de casa está a fim de ver essa conversação aqui. E a gente está falando sobre os jovens a serviço do reino, presbítero Tiago, e a gente já quer direcionar já a primeira pergunta, porque talvez a melhor forma da gente introduzir como fazer o serviço no reino é entender o que é o reino, né? E é justamente isso. Qual é o significado da expressão reino de Deus? Muito bem, presbítero André e jovens que estão aqui presentes. O reino de Deus é um conceito bíblico, né? Ele é um conceito amplo e basicamente ele atende todo o poderio, governo, domínio do Senhor sobre todas as coisas. É claro que, a depender do contexto bíblico, a gente vai entender mais especificamente o sentido dessa expressão reino de Deus. Mas, de forma geral, poderíamos definir o reino de Deus como o domínio de Deus sobre todas as coisas. E que nós estamos inseridos nesse reino juntamente com todos os jovens, né, que fazem parte, são súditos desse reino. Isso. Aquilo também que a gente faz, aquilo que a gente produz. A gente usa muito a expressão, estou fazendo para o reino de Deus. Fazendo. E aí, nesse sentido, às vezes se intercambia com obra, né? De Deus. Isso. Também. É necessário a gente entender qual é essa visão do reino de Deus para que a gente possa servir a este reino da forma mais adequada, né? Ou melhor dizendo, da forma como o Senhor deseja que o sirvamos. E aí esse reino, ele se estende, não é? Ele abrange várias áreas da nossa vida, não somente no serviço cristão, né, eclesiástico ou cultico, mas na nossa vida cotidiana esse reino também está presente e com certeza, se nós aprimorarmos o nosso conhecimento, a nossa visão com relação a esse reino,
com certeza iremos servir a Ele muito melhor. Acho que o senhor falou uma coisa interessante. A questão de reino, então, ela não está restrita só à igreja, né? Quando Não. a gente tá dentro do templo, assim, digamos assim, né? Justo. O reino de Deus, ele é abrangente. E, como disse, é necessário que a gente consiga perceber, tenhamos essa sensibilidade, essa percepção quanto à real ideia do que é o reino de Deus, para que a gente possa atender, né? E também nos sentirmos integrantes dele nas diversas esferas em que há a expressão desse reino na nossa vida. E agora que a gente definiu o que é reino, como é que o jovem cristão ele pode se inserir nesse reino de Deus? Isso, muito bem. Eu disse que somos súditos, né, desse reino, e os jovens também são súditos do reino de Deus. A juventude em si, não é, ela é uma fase da vida humana em que os talentos são evidentes, certo? Habilidades, talentos e disponibilidade. E o jovem, ele se destaca no reino de Deus a partir dessas premissas, a partir dos seus talentos, da sua disponibilidade e das suas habilidades. Então, todos esses aspectos, eles ficam evidentes, né, nessa fase da vida humana, de forma que é possível, se pode aplicar, né, esses aspectos para corroborar no crescimento e nas necessidades que esse reino se apresenta diante dos desafios que nós enfrentamos na presente era, no presente século. Ou seja, usar as habilidades que a gente tem, usar todo o arcabouço que Deus nos deu para produzir para Ele mesmo. Né? Isso, irmão André. É interessante que uma das características do presente século, né, nesse momento, nesse contexto em que nós vivemos, é que ele é marcado por constantes transformações. Né? A pós-modernidade é uma das características, né, que se torna evidente, são essas constantes transformações em que nós estamos sujeitos, né? A velocidade como as coisas acontecem, de forma que se você não toma o sentido da sua condição neste reino, as coisas vão acontecendo velozmente e você acaba perdendo noção do tempo, do espaço, e aí começam as crises existenciais. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o propósito? Qual o sentido da minha vida? Porque, na realidade, você está perdido nesse meio de informações, de situações, etc. E vale dizer também, destacar, que o presente século, né, o presente sistema mundano, ele não vai esperar por você, ele não vai esperar que você se situe, entendeu? Para que você possa contribuir para o reino de Deus. Ele vai sempre trazer transformações constantes. Uma das características também é da liquidez, né? Você, com essas transformações, você vai se adaptar a essas transformações e aí se faz necessário entender qual o propósito de Deus na minha vida e, nesse caso, entre nós, nessa conversa aqui, qual o propósito do jovem no reino de Deus, né? A serviço do reino do Senhor. Então, as nossas habilidades, os talentos e, destaco, a disponibilidade que temos enquanto jovem. Por quê? Porque disponibilidade não significa dizer que o jovem não tem nada o que fazer. O jovem tem, não é assim? Sim. O jovem tem muito o que fazer. Mas, na verdade, vamos dizer que a vida adulta em si, ela é marcada também com o casamento, né? E aí a nossa dinâmica, ela vai mudando, né? Ela vai se adequando a uma nova realidade. Então, enquanto jovem, a disponibilidade dela é uma realidade e a Bíblia nos diz que o casado, ele procura agradar o seu cônjuge. E o jovem, ele busca agradar o Senhor. Por quê? Porque o jovem, ele tem, além dos seus talentos, essa habilidade de também, ele além de ter o seu talento e... Perdão, gente. Tem a disponibilidade. Ele tem a disponibilidade, isso, muito obrigado, meu filho. Ele tem a disponibilidade do seu tempo para servir ao Senhor. Exatamente. Então, a gente poderia resumir assim, pensar que a inserção do jovem no reino de Deus, ela perpassa primeiro para ele entender a identidade dele, se perceber enquanto súdito, como o senhor bem falou, né, dentro desse reino, e começar a participar disso e vivenciar isso, né, e se entregar
para isso de todo o coração. Eu lembrei, enquanto o senhor estava falando, eu acho que o pessoal de casa pode ter lembrado também, o pessoal daqui, de Demas, né? O senhor falou o presente século, né? E Paulo cita Demas como Demas, amando o presente século, me abandonou. Então é como se Demas tivesse perdido a noção de reino e tivesse migrado para outro lugar totalmente diferente. Isso é uma realidade, presbítero irmão André, que tem acometido muitas pessoas. Pelo fato da sua falta de percepção quanto ao o real sentido e objetivo do reino de Deus, eles acabam migrando, não é? Eles acabam desviando o sentido da sua vida, o propósito da sua existência para coisas que estão fora do propósito de Deus. Perdem o foco com coisas circunstanciais, né? Coisas que não Exatamente, têm... coisas passageiras, né? Quando, na verdade, o que Deus quer... Deus, assim, a gente pode dizer que Deus, ele é amplamente compreendido. Deus, apesar de ser grande, imenso, ter os seus atributos, né, que o homem não consegue reduzir, né, não consegue alcançar em sua completude, mas Deus é objetivo. Deus, ele revela através da sua palavra o que ele quer de nós. Deus não nos deixa de forma aleatória no mundo, no universo. Quando a gente vem para esse mundo, tenhamos essa consciência, né? Estou aqui porque Deus tem um propósito para a minha vida. E digo mais, em se tratando de reino de Deus, esses propósitos divinos, eles não são propósitos individuais, não é? Individualísticos, mas são propósitos que, na sua grande maioria, eles têm um alcance muito maior. Estão muito mais além do que a gente percebe, não é? E aí a gente poderia citar aqui vários personagens bíblicos que chamam a nossa atenção: José, Davi, Moisés, os discípulos, os apóstolos. Cada um tem uma biografia bonita, não é assim? Isso. Mas, na verdade, cada um desses homens foram utilizados por Deus para um propósito muito maior do que apenas marcar o seu testemunho, marcar a sua vida. Não é? Poderíamos citar aqui, por exemplo, a história de José. Em uma outra ocasião, em off, estávamos comentando, não é? Todo aquele processo que José sofreu. José foi caluniado, foi vendido, foi para o Egito, foi esquecido. E aí, qual é o desfecho da história de José? José, ele, no final, não é, da sua trajetória, do drama da história de José, ele é elevado a cargo de governador, não é? De um ministro do Egito, de um poderoso, de um grande. Então, assim, quando a gente para pensar que a história de José, ela só alcança a sua vida, a gente diz assim, é lindo, eu quero ser como José. Mas aí a história dele não acaba aí. Perceba que depois vem o período da fome, entendeu? Isso. E quem será beneficiado com tudo aquilo que aconteceu na trajetória de José? Quem? A sua família. E não somente a sua família, mas todo o Egito. E não somente todo o Egito, mas o mundo em si se refugiou no Egito por causa de alguém que Deus usou através do seu propósito no reino para salvar a humanidade. Não é em vão que ele recebeu título de Salvador do mundo. Percebam assim, a perspectiva de reino que a gente precisa ter. Muito mais ampla, com um alcance muito maior, e que, aplicada à nossa vida, a gente deve entender que os nossos lamentos, as nossas privações, as nossas provações são preparações de Deus para um propósito muito maior. Não apenas de que Deus cumpra uma promessa efetiva na sua vida, mas de que essa promessa sirva de caminho, mas seja um precursor para abençoar outras vidas. Isso então, é o reino de Deus. Então o reino ele é maior do que eu e ele é maior do que eu posso imaginar que ele seja. Justamente. Isso aí. Isso é maravilhoso, né? E já temos uma pergunta aqui por Sulamita Kelly, da área 29. É do Senhor, irmã Sulamita. Todos. Amém. Amém. A minha pergunta é: como os jovens cristãos podem integrar sua vida acadêmica ao reino de Deus? Muito bem.
primeira coisa que a gente deve entender é por que ele quer se profissionalizar, vamos dizer assim, não é? Você integra o academicismo, a vida acadêmica, a faculdade, não é? Tem os cursos técnicos, enfim. Qual é o seu propósito? Não é? Eu acho que a gente deu, com essa parte introdutória, deu um feedback de mais ou menos de como é que a gente pode utilizar os nossos diplomas para glorificar a Deus. Então, a vida acadêmica ela é importante, mas ela não pode ser vivida, ela não pode ser realizada dissociada de um propósito maior que está incluído no centro da vontade de Deus, que ali está o reino de Deus, obviamente. Então, o jovem ele pode integrar sua vida acadêmica conciliando a vontade de Deus, não é? E aí a gente vai ver que existem profissões que, por exemplo, o médico, não é? Ele vai trabalhar para salvar vidas. Quem salva uma vida está dando oportunidade para alguém viver, né? Para prolongar os seus dias. Existem relatos até de missionários que foram para outros países, foram fazer ações humanitárias lá e também, junto com isso, inclusive aproveitaram, aí é justamente utilizar essa questão acadêmica para o reino, né? Aproveitaram para pregar o evangelho lá e tudo mais. Pessoas como Hudson Taylor, entre outros, né? Heróis da fé e tudo mais, né? Eu considero a sua fala muito importante porque quando o jovem ele integra a vida acadêmica, muitas vezes ele atrela o resultado da sua faculdade com projetos individuais. E aí esses homens, eles utilizaram os seus talentos, as suas habilidades, exclusivamente para abençoar outras vidas. O projeto do reino, Percebem né? Ele tirou o projeto dele e botou o projeto do reino. Exatamente. Então, ele, no caso de Hudson Taylor, ele percebeu que mais do que ser um médico, mais do que ter um diploma, porque hoje a gente pode perceber que as pessoas correm para ter a sua formação profissional, certo? Mas alcancei o meu objetivo, e agora? O que é que eu vou fazer com o meu diploma? Eu vou ganhar dinheiro. Quem é que não quer ganhar dinheiro aqui? Olha aí. Todo mundo quer ganhar porque... Eles já estão cheios de dinheiro. Graças a Deus, são ricos, né? Da graça de Deus e do dinheiro. Então, muito bem. Todos nós queremos, mas aí... E quando esse diploma ele vai ser utilizado somente para alcançar vidas para o Senhor? Será que você estaria disposto a dedicar todo o investimento, todo o tempo, todas as noites sem dormir, em favor de vidas, né? Em favor de almas, em favor de pessoas que, de repente, você nem conheça, nem tem um relacionamento com elas, mas é aí que você compreende, né? Que tudo aqui, que esse investimento, e que você só chegou até aqui, convenhamos, que o diploma só chega na mão da gente primeiro porque ele passou pela mão de Deus, não é verdade? Então, a gente deve reconhecer que primeiro, né, tem a bênção de Deus, tem o favor de Deus, tem a intervenção de Deus para que a gente chegue neste patamar e a gente possa alcançar, né, propósitos maiores. Amém. Agora a gente vai dar uma pequena pauta na nossa conversa para começarmos o primeiro quadro de hoje, que é o Quiz Bíblico Qual a História. Vamos lá? É isso aí, e você já conhece aí de casa como é que funciona, né? O Quiz Bíblico, a gente vai dar dicas aqui e eles vão ter que descobrir qual é a história. Você aí de casa, acho que vai acertar primeiro que eles, né? Eles estão meio tensos aqui, mas depois vai soltar e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Vamos começar por qual área? Área 29, área 56... 56, pronto, foi o único corajoso aqui, porque os outros estão meio parados aqui. Fica emocionado com a harmonia. Área 56, o microfone tá aí? Pronto. Vamos lá, tela 1. Aconteceu quando um vento forte chamado Euroaquilão, ou Nordeste, soprou contra uma embarcação. Já sabe? Meu Deus. Mas segura aí, que tem 3 dicas. Quer a segunda? Se ela tem, né? Esta embarcação costeava a ilha de Creta e a forte tempestade persistiu. Já sabe? Mas a terceira dica é, apesar do que aconteceu depois disso, a tripulação sobreviveu. Qual é essa história? Diz teu nome.
Meu nome é Clive, é o naufrágio de Paulo. Do navio que levava o apóstolo Paulo. Muito bem. Acertou. Atos 27. Um Eu pontinho não sei se eu aí. fiquei impressionado com a rapidez da resposta, com o teu nome, né? Clive. Vamos lá agora para a área 29. Passa aí o microfone. Qual é a história? Tela 1. Aconteceu quando os apóstolos sentiram-se sobrecarregados. Querem a tela 2? Por que não, né? Existia a necessidade de dar suporte aos órfãos e às viúvas, mas os apóstolos precisavam dedicar-se à oração e ao ministério da palavra. Agora ficou fácil. Tela 3. Então escolheram homens para um nobre ministério. Qual era essa história? Eita. Silêncio aqui no estúdio. O pessoal aí de casa já deu um Google, já descobriu O pessoal qual da é. 29, sabe? Já sabe aqui, calma. Calma. Calma que agora é a área 29. E aí, consultem-se aí. Aconteceu quando os apóstolos estavam sobrecarregados, quando existia uma necessidade de dar suporte aos órfãos e às viúvas. Yeah. Então, eles escolheram homens para um nobre ministério. Qual era essa história? Qual era esse ministério? Olha. Será que tá chegando aí? A resposta desceu do céu. Tem que ser do céu, não pode ser Mas do... diga seu nome. Saudações com a paz do Senhor. Amém. Me chamo Daniel, da área 29. Acredito. Acredito. seja quando a igreja primitiva começou a escolher os diáconos. Olha aí. Muito bem! Tá pronto. Tá pronto já. esse A tá instituição dos diáconos, glória a Deus, Atos 6, do 1 ao 5. Muito bem. Agora vamos para a tela 3. Quem souber, levanta a mão e responde, tá bem? Tela 1. Aconteceu em Cesareia quando um homem teve a visão de um anjo. Já sabe, calma. Calma. Vamos para a tela 2. Vai passando o microfone aí, porque ele já sabe. No mesmo tempo, mas em outro lugar, Deus deu uma visão a um dos apóstolos. Tela 3. E após isso, o apóstolo foi à casa do primeiro homem e pregou o evangelho a ele e à sua casa. E aí, sabe? Agora veio... Meu nome é Clive e eu acredito que seja a passagem de Cornélio. Você vai ganhar o programa hoje. Correto. 2 pontinhos aí para a área 56. E eu acabei de lembrar que Clive é o nome de Clive Staple Lewis. C.S. Lewis, né? Por isso que ele sabe tanto, né? A gente vai para um rápido intervalo agora e você já sabe, intervalo não é hora de levantar do sofá, é para você ficar aí com a gente, não é? Porque a gente ainda vai de louvor antes desse intervalo rapidinho, né? Então não sai daí não. Nossa irmã Cíntia Magalhães, paz do Senhor, irmã Cíntia. Amém, presbítero. Vamos louvar ao Senhor. Essa canção fala também sobre se doar para o reino de Deus, proclamando Jesus para as nações. Amém? Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios desta geração. Declare que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida.
pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Seu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. O Espaço Jovem está de volta com uma conversa muito interessante. Você sabia que também pode nos encontrar em formato de podcast? Assine agora o RBC Oficial nas melhores plataformas digitais. E retornando aqui a nossa conversa, né? Hoje a gente está recebendo, né, o presbítero Tiago Barbosa, nosso amigo, nosso irmão. Muito feliz aqui ter o senhor aqui, né? Me perdoe a ganância, mas a honra é toda minha. O presbítero Tiago ali de Goiânia, né? A esposa Isso. já participou, ele já participou, já é Isso. nosso aqui. E é por isso que eu já estou à vontade para perguntar aqui, que eu sei que o senhor Sim, quer senhor. responder, né? Porque é justamente nesse sentido do que a gente vinha falando sobre o reino, sobre como o jovem pode se inserir dentro desse reino com a sua vida secular, com a sua vida espiritual, esse equilíbrio que existe entre as duas coisas, né? Como é que um jovem ele pode mostrar o valor de um súdito do reino de Deus por meio da sua escolha profissional? Que é uma coisa que a gente já falou um pouquinho aqui, a gente já tocou. Mas como é que esse jovem ele pode mostrar o valor de alguém que está dentro do reino, lá fora, lá no reino das trevas, digamos assim, né? Muito bem. No aspecto profissional, a gente poderia citar aqui alguns personagens bíblicos, né? Existem vários. Mas eu destaco um, que é aquela jovem do capítulo 5, do segundo livro dos Reis. É a jovem de Naamã, né? É isso. Isso. Segundo Reis 5. Segundo Reis, capítulo 5. Que a idade não permite a gente lembrar de tudo. Mas aquela jovem, ela tem um papel muito importante na sua profissão. Perceba que, é claro, não no nosso contexto profissional, né, que tem todo esse trajeto de vida acadêmica, mas num contexto funcional. Aquela menina foi muito importante para um propósito de Deus e que podemos dizer que ela estava de fato a serviço do reino de Deus. O contexto da sua história, né, sugere que ela foi trazida cativa diante de um contexto de guerra, né, de um cenário de guerra que o seu país estava vivenciando. E aí ela foi morar na casa do seu inimigo. Ela foi ser serva do general, né, inimigo da sua nação. E aí o que foi que ela fez quando soube, né, que o seu senhor estava doente, foi anunciar o Senhor dentro do seu trabalho, né? E é claro que nós sabemos que, como cativa, ela não tinha essa liberdade. Imagina o esforço que aquela menina fez, né? Ela era de outra terra, provavelmente falava uma outra língua, né, para inserir o seu chefe, o seu patrão, no contexto dela, diante das necessidades que ele apresentava. Necessidade física, no âmbito da saúde, não é? E também ela anuncia que existia um profeta na terra de Israel.
que certamente com a cura ia trazer também a sua restauração espiritual. Então, veja, a menina era uma cativa, anunciou a mensagem para aquele homem e ele foi direcionado até Israel, foi bater nas maiores autoridades, chegou no rei, não é? Por causa do testemunho daquela menina no seu trabalho, na sua função. E eu quero abrir um parêntese aqui e dizer que nenhuma profissão ela é menos importante, certo, do que a outra. Muito pelo contrário, se você compreende a sua posição, não é? A sua importância, você deve entender que Deus pode se utilizar de você em qualquer lugar que você esteja. E aí aquele homem é levado, escuta a mensagem do profeta e volta para sua terra curado e crente. Então, aquele homem que levou a menina cativa, agora ele está voltando cativo a Deus. Ele está voltando crente para sua casa. Por causa do testemunho de alguém aparentemente insignificante. Qual era o nome daquela moça? Quem eram os pais dela? De onde ela surgiu? Não é? Como foi que ela chegou ali? Mas aí ela soube aproveitar o momento oportuno. Existem algumas pessoas, irmão André, que professam a fé cristã, mas por não saber o tempo e o modo como se falar do Senhor, elas acabam envergonhando o nome de Deus. Nesse caso, o ambiente de trabalho. É claro que todos nós estamos sujeitos a ser hostilizados por causa da nossa fé. Quem é que nunca passou vergonha, né? Foi perseguido por professar a fé em Deus? Até mesmo a forma como nós nos vestimos ou como falamos, né? De forma cortês, educada, não é? Gentil. O crente, ele pode ser, receber chacota, enfim. Ser escanteado, desprezado, porque saibam de uma coisa, quando a luz chega, as trevas se afastam. Isso. Então entenda que o seu papel como um jovem, na sua profissão, né? No âmbito profissional, aonde você estiver, vai ser importante que você proclame o nome do Senhor através da palavra de Deus e principalmente do seu testemunho. Olha aí. E inclusive ressaltando o exemplo que o senhor deu, porque as circunstâncias poderiam, assim, do ponto de vista humano, digamos assim, alguém poderia pensar, olha, se eu fosse aquela menina ali, eu ia falar nada para Naamã, o camarada veio, me levou, tirou minha identidade, meu contexto todinho ali e tal, e agora eu estou aqui, eu vou dizer nada de Naamã, vou falar nada de Deus, e ela, pelo contrário, a oportunidade que ela dá a entender que a oportunidade que ela teve, ela aproveitou. Justamente. E falou, ela deve ter aprendido realmente a falar um outro idioma, justamente para poder anunciar em algum momento de que tinha profeta em Israel e de que tinha um Deus que podia curar, né, através do profeta. Bom, André, quem conhece a sua posição no reino de Deus, não abandona o seu posto. E aqui eu vou trazer uma pérola nos textos sagrados. José, Daniel, Esther, a menina sem nome, o próprio Neemias, todos em condições de cativos. Isso. Não sei se eu citei Esther, aqui citei. Esther, não é? Perceba que nenhum deles, mesmo tendo a oportunidade de recuar, de amaldiçoar, isso, até mesmo de fugir, como é o caso de José. Vamos trazer aqui mais uma vez esse personagem. José foi nada mais, nada menos do que o chefe, não é? Ele era o guardião da prisão, ele tinha chaves. Perceba, se fosse você, estivesse sendo acusado injustamente, preso, não é? O que é que você faria com a chave da prisão? O que é que você ia fazer, jovem? Você ia embora, né? De repente... Estou em dúvida ainda ali. Estou em dúvida. Você poderia muito bem dizer, essa é a oportunidade que eu tenho, né? E se você não sabe a sua posição no reino de Deus, você poderia dizer assim, foi Deus que criou essa situação para eu sair daqui. Mas ele esperou, ele se estabilizou. Como Daniel passou toda a sua trajetória ali, mesmo sendo perseguido, enfim, com os dramas da sua trajetória, Daniel não abriu mão, né, da sua posição,
de súdito do reino de Deus, mesmo sabendo que ele poderia passar por coisas piores, não é? Vai haver momentos na vida profissional da gente, e tomem isso como lição, que nem sempre vai ser possível a gente pedir demissão. Às vezes Deus vai permitir que nós sejamos hostilizados no ambiente de trabalho para que pessoas se rendam ao Senhor. O que é que a Bíblia diz? Resistir ao diabo. E quem é que tem que fugir? Ele. É ele que tem que fugir. Não somos nós. Então, como é que a gente vai resistir? Um equilíbrio. Tanto o equilíbrio emocional, não é? E um equilíbrio espiritual. Temos que ter a sensibilidade de discernir o que é emocional e o que é espiritual. Se a gente começa a olhar com essa visão, né, e aí a gente não está olhando sob o ponto de vista humano. Eis aí a diferença. Muitas vezes a gente só quer olhar pela ótica humana. Do ponto de vista humano, isso aqui é a perseguição, isso aqui é maus tratos, então eu vou sair daqui, vou procurar um emprego melhor. E aí, infelizmente, às vezes acaba encontrando circunstâncias piores do que você já vivenciou, né? Às vezes Deus vai permitir que essas circunstâncias surjam, não para que a gente mude as pessoas, não porque a gente melhore as pessoas, mas para que a gente também seja melhorado, que a gente seja aprimorado, para que a gente aprenda a amar a quem nos aborrece, para que a gente aprenda a levar a mensagem, a paz que há em nós como súditos e servos do reino de Deus, e essas pessoas percebam que a nossa vida é um modelo, uma referência, mesmo em meio à tempestade. Diga amém. 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 E quais são os desafios mais significativos que os jovens podem encontrar quando se sentem vocacionados para o reino de Deus? Eis aí a questão, não é? Aí. Pulamos aí de profissão para vocação. Para o reino de volta. Né? E aí, vocação é um assunto que mexe com a gente, não é? Porque todos nós temos uma vocação no reino de Deus, no nosso contexto cristão, né? No contexto de igreja. Chama a atenção o Evangelho de Mateus capítulo 25, na parábola dos talentos. E vocês sabem que talentos eram uma unidade de medida, não é? E muitas vezes era revelado monetariamente em uma unidade de peso, não é? No caso, representava aproximadamente de 20 a 30 quilos de prata ou, em algumas circunstâncias, de ouro. E aí, naquela passagem, cada um recebeu a sua porção do talento. Uns 5, outros 2, e um recebeu 1 talento, não é? O que tinha 5 produziu 5 a mais. O que tinha 2 reproduziu, né, granjeou mais 2. E o que tinha 1 ficou temeroso para não perder esse talento. Então perceba, a primeira consideração que a gente tem que fazer acerca de vocação é que todos nós temos um talento no reino de Deus. Uns, Deus entregou mais responsabilidades, né? E isso vai sendo perceptível à medida que nós servimos ao Senhor. Como saber a minha posição nesse contexto de reino de Deus? Servindo. Não existe outra forma. Paulo disse a Timóteo, não é? Desperta o dom que há em ti. Isso. Então, de que forma Timóteo iria expressar, iria revelar esse dom, esse talento que havia nele? Servindo ao Senhor. Porque nós não podemos pensar que o fato de termos promessas de Deus, quantas vezes Deus fala para você, revela um projeto, um plano que Ele tem na sua vida, e você vai dizer, então faça-se a tua vontade, Senhor, né? Eu estou aqui, eu vou esperar, né? Vou ficar numa posição passiva, e o tempo vai passando, e as coisas vão acontecendo, e você não vê nada se corroborando ao seu favor, né? Contribuindo, porque você decidiu ficar numa posição tá na posição do talento de um só. De quem segurou tem ali, talento, ficou segurou, naquilo. ficou com medo, não é? E jovem, não é? Ele não pode ter medo. O jovem ele não tem medo, é uma das características. É a sua valentia, a sua coragem, a sua intrepidez, o desejo de ir em busca. A força, não é né? fácil, Isso. não é? Até porque a vocação
ela vem com outros desafios. Por exemplo, o desafio do tempo, o teste do tempo. Né? Às vezes Deus diz que vai fazer algo com você hoje, agora, mas a sua mente não está preparada para receber todo o projeto de Deus instantaneamente. É claro que existem situações que Deus vai fazer de forma muito mais célere, e isso vai depender de cada pessoa. Não confunda processos de Deus. Não é porque Deus agiu de forma mais rápida na vida de alguém. Primeiro, entenda o que Deus lhe deu. Qual é a porção que Ele deu? O Senhor. Ele deu 5, Ele deu 2, Ele deu 1 talento. Então, entenda qual a porção do Senhor, né, para você. Em segundo lugar, entenda o seu lugar, entenda-se no tempo de Deus. O que é que Deus quer para mim nesse tempo agora? Não é? E também aprenda com as circunstâncias que vão servir para modelar o seu caráter, que vão moldar, não é, a sua vida como uma ferramenta de Deus, para que você esteja no centro da sua vontade. Falamos aqui, não é, de tantos personagens, por exemplo, Davi. Davi foi extremamente provado na questão do tempo e das circunstâncias que ele soube, que ele esteve sujeito, que ele atravessou. Mas uma das coisas que me chama a atenção também na vida de Davi é a questão emocional, porque Davi teve que lidar com o desprezo, com a falta de credibilidade acerca do seu chamado, porque alguém vai olhar para você, vai ver o talento, vai reconhecer, mas porque não tem o autoconhecimento daquilo que Deus tem tanto para a sua vida como para a vida do seu próximo, ele vai lhe desprezar. Ele vai lhe tratar de forma hostil. Então, Davi soube superar isso. Lembra da batalha dele com Golias? Quando ele chegou lá, ele foi com as suas ferramentas, né, com as armas que Deus tinha lhe dado. E o que fez Golias? Zombou dele. Começou a desprezar, começou a desdenhar, tratou Davi não como guerreiro, mas disse, não tem guerreiro Israel, não tem homem Israel que venha batalhar comigo. E o que foi que fez Davi, gente? Davi não se moveu da batalha. Davi não recuou. Davi não voltou atrás. Davi fez o que era para ser feito. Então, emocionalmente, Davi estava no lugar que Deus queria e que ele precisava estar para superar esses desafios. Eu acho importante também na fala que o senhor falou, irmão Tiago, que a gente precisa ponderar só uma coisa, né? Que é a questão o talento que foi citado, ele não é necessariamente só a quantidade, né? Por exemplo, ele não está falando especificamente ali de eu toco baixo e aí eu vou aprender a tocar teclado e bateria. Às vezes, e depois no contexto da aplicação, se utiliza a gente associa necessariamente ao número, quando na realidade ele está falando da qualidade da coisa, ele está falando no nível de responsabilidade. Perfeitamente. Então, por exemplo, vamos supor que vai passar a vida toda tocando baixo, né? A tocar baixo, só que cada vez melhor. Só que a ideia seja... Só que a ideia é tocar cada vez melhor para o reino. Aí vai passar, como o senhor, passar a vida toda pregando. É cada vez pregar melhor, não é? É cada vez você dar mais corpo àquilo. Isso é angariar mais talentos, né? Ainda sobre Davi, é um dos personagens que eu acho que me chama a atenção na Bíblia. Por exemplo, qual foi a primeira arma que a Bíblia apresenta de Davi? A funda, isso. Não é isso? A sua própria harpa, uma arma espiritual, louvor. Mas, a partir do momento que ele assume o trono, você não vê Davi mais com a funda. Davi agora vai lutar com a espada. E Deus muda a arma. Deus aperfeiçoa. Às vezes Deus entrega a funda para você, que é mais fácil de manejar. Porque ele está no processo de maturação para que você aprenda a manejar armas mais pesadas, mais sólidas, mais firmes. Mas isso tem um processo, tem um tempo, não é? Vai mudando, o inimigo vai sendo... os desafios, né, que são os nossos inimigos, eles vão mudando, eles vão sendo transformados e aí a gente, dia após dia, vai rompendo em fé, Deus vai nos dando vitória, a gente vai se aperfeiçoando
e o propósito de Deus na nossa vida vai sendo concretizado. Glória a Deus. Para a glória de Deus. Amém. Também aqui temos uma pergunta por Márcio Júnior, da área 56. A paz do Senhor, irmão Márcio. Amém. Paz do Senhor, os presbíteros, a Amém. família. Amém. Presbítero, ainda sobre a parte profissional, como proceder um ambiente profissional, né, em que pode haver pessoas que vão de encontro com a nossa fé e muitas vezes zombam, né, por nós professarmos Cristo Jesus. Você falou que isso poderia acontecer, isso é um desafio. Isso pode, né? Mas como isso pode acontecer. Como alguém pode estar nos assistindo, jovem ou não, né? Isso pode acontecer, do cristão ser hostilizado. Mas aí ele precisa saber por que Deus colocou ele ali. Será que se ele sair dali, aquela indústria, aquela empresa, aquele ambiente de trabalho, será que ele não vai ser destruído? Ele não vai ser totalmente extinto? Então, às vezes, o cristão ele está ali como uma coluna de Deus, como um representante de Deus, e vale dizer que um servo do reino de Deus, um súdito do reino de Deus, ele representa muito, especialmente quando existe alguém hostil, não é? A sua posição como servo do Senhor. Por exemplo, Daniel. Aí, Daniel capítulo 6, né? A gente vai ver uma perseguição no âmbito da profissão de Daniel. É claro que Daniel ali já não era mais um jovem, era um senhor, era um ancião. Mas perceba que qual era a postura de Daniel? Daniel, o rei, tinha intenção de elevá-lo, né? De fazer com que ele crescesse mais ainda onde ele estava, na sua posição. Mas por trás havia gente trabalhando para que Daniel caísse. Então, às vezes, a perseguição não vai vir de alguém superior hierarquicamente ao profissional, ao jovem, ao crente, mas vai vir ali, de quem está dos pares, junto, né? Dos pares. Porque, justamente por algumas questões que já citamos aqui, por uma falta de compreensão do propósito de Deus para a sua vida, por uma falta de compreensão do propósito de Deus para a vida de outras pessoas. Então, a inveja, o ciúme, né, vai gerando outros sentimentos que vão corroborar para que essa perseguição aconteça. Mas aí, Deus entra em cena através do Espírito Santo, quando o texto sagrado diz assim: e procuravam ocasião contra Daniel e não podiam encontrar, porque ele era fiel e nele não havia vício algum. Então procuraram e não acharam. Então perceba que essa guerra aí, ela não dizia respeito apenas a uma questão profissional, uma questão de competência profissional. Se buscou na vida moral de Daniel uma falha para corrompê-lo e tirá-lo de cena. E aí tentaram de todas as formas e não conseguiram. E o que foi que Deus fez no final? Inverteu o quadro. Porque Deus sabia que a presença de Daniel ali era importante, inclusive como testemunha do seu projeto escatológico, revelado no capítulo 2. Isso. Cumprimento da Babilônia na cabeça de ouro, agora o peitoral, que era o Império Medo-Persa, estava sendo concretizado. Daniel era uma testemunha ocular do que Deus havia falado ali. Então, a presença de Daniel era necessária, Deus o preservou, mesmo em meio às hostilidades que ele sofreu no ambiente de trabalho. Então, conselho, a gente diz: permaneça fiel, sirva ao Senhor, não tema os desafios, não é? Se mantenha firme no seu propósito, entenda que para tudo tem um tempo determinado. Prova de crente, prova de jovem também, amém? Tem prazo de validade, meu filho, não é para sempre, não. Diga amém mais uma vez. Foi interessante isso que o senhor destacou, porque é importante a gente lembrar e volta para a base do programa, né? Que foi as primeiras respostas que o senhor deu. Porque quem entende a sua identidade sabe que o reino é maior do que ele e é maior do que a gente possa imaginar. Sabe que vai passar por essas coisas, vai acontecer, mas é tudo em prol do reino. É tudo no propósito que o reino tem para a nossa vida. Então a gente acaba se percebendo como menor. Então tudo bem, se vai passar, se a gente vai ter que passar por isso daí, tá ok, tá tranquilo. Tem uma coisa que o reino exige de nós,
é o sacrifício. É isso aí. Temos que sacrificar alguma coisa ao Senhor. É impossível servir a Deus sem sacrificar nada. Ele sacrificou. Ele se sacrificou. Fez o maior sacrifício. É verdade. Então, o Filho de Deus tem o maior exemplo de que para servir, né, ao reino se faz necessário um sacrifício. E aí, sacrifícios de uns vão vir nessa parte do trabalho, outros na parte do colégio, outros na questão do tempo, mas se faz necessário abrir mão de alguma coisa em prol do reino de Deus. Me parece que foi Pedro perguntou a Jesus: olha, Jesus, deixamos tudo por tua causa. Isso. O que é que a gente vai receber? Eu gostaria até de perguntar, me permita, quem é que está aqui esperando recompensa de Deus? Ninguém? Todo mundo está esperando recompensa, porque Deus não quer que a gente sirva a Ele nesse reino de graça. Aí Jesus disse a ele: olha, Pedro, nessa vida aqui, quantas vezes? 100 vezes. Vai receber 100 vezes mais e na eternidade vai receber muito mais ainda. Vai estar ao lado do Senhor, vai ser justamente recompensado. Então veja que o sacrifício também ele vai redundar em uma recompensa. Amém. E isso é o que nos faz servir ao Senhor. Amém. Glória a Deus. É isso aí. E agora a gente está com uma conversa muito boa, né? A gente vai dar só uma pausazinha, porque eles vão responder de novo. A gente vai para o quiz bíblico, interação bíblica no Zap. Vamos lá? Vinheta. É isso aí. Nesse quadro, a gente tem uma conversa no WhatsApp, né? Uma simulação, né? De uma conversa no WhatsApp com alguns personagens e vocês vão, por essa conversa, vocês vão descobrir qual é a história ou qual é o personagem que a gente está citando aqui. Super fácil, tranquilo, não vai ter dificuldade nenhuma, tá certo? A gente vai começar com que área? Quem é que tá? 29, né? Tá quanto? Tá 2-1, né? Tá bom, então 29 lá. Vamos lá. Eis-me aqui, Senhor. Onde você esteve? Teu servo não foi a lugar algum. Você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Mas... Esse não era o momento de aceitar presente. Por isso a doença que estava nele atingirá você e sua descendência. Área 29. Olha aí. O servo de Elias. Diz teu nome. Pai do Senhor, Esté, área 29. O servo de Elias. Que o nome dele era? Elias. Eliseu. Já acertou uma parte. Foi, eu acho que foi justamente quando Naamã foi, né, um mergulho. Isso. Aí foi quando ele não aceitou aquelas riquezas que Naamã ofereceu. Aí o servo foi atrás e disse que, olha, ele voltou atrás. O servo tinha um nome. Começa com G. Ela tá contando a história todinha, mas... Não, eu sei que é Eliseu. Isso. E com o seu servo, mas o servo não... O servo começa com G. Ajuda aí, gente, ajuda aí. É a história. Ajuda aí, né? E aí? Saiu aí. Eita, saiu. quase. Saiu aí, foi? Saiu. A fala. Servo de Eliseu, G. Olha. Uma leve ajuda, né? Uma leve participação aqui. É isso aí. Então vamos para a segunda, né? Vamos para a segunda pergunta, ou para a segunda conversa, né? No WhatsApp aqui. Vamos lá. Com vocês da área 56, tá? Quem é você? Sou sua serva. Estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é resgatador. O Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos demais jovens, ricos ou pobres. E aí, como foi, minha filha? Ele me deu todo este cereal, dizendo, não volte para sua sogra de mãos vazias. Agora espere, minha filha, até saber o que acontecerá. Sem dúvida, aquele homem não descansará enquanto não resolver essa questão hoje mesmo. Deixa eu nem terminar aqui. Agora, Clive, vai lá, Clive. Diz aí. É a história de Ruth e Boaz. Tem uma terceira personagem. E Noemi. Então ele já sabia. Essa foi mais fácil, quando a gente né? fez a primeira pergunta, ele já sabia. Já. Eu acho que ele é professor de escola dominical. Ele, no mínimo. É? Discipulado. A competição aqui Logo tá... vi, viu? Muito bom. Agora a gente vai fazer a terceira conversa e aí fica para quem souber, tá bom? Beleza? Vamos lá.
Menos Eita. quem? Vamos lá. O que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o meu erro contra seu pai para que ele queira me matar? Nem pense nisso, você não será morto. Meu pai não fará nada sem antes me avisar. O que quer que seja. Por que ele esconderia isso de mim? Não é nada disso. Seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia e pensou, meu filho não deve saber disso para que não se entristeça. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que estou a um passo da morte. Eu farei o que você achar necessário. Calma! A gente nem terminou a conversa. Amanhã é a festa da lua nova e devo jantar com o rei. Mas me deixa esconder-me no campo até o final da tarde depois de amanhã. Calma aí, tá quanto? Tá 3-2. 3-2, então vamos lá, 29. Ele tá agoniado ali pra responder. Passa pra ele, pelo amor de Deus. Pronto. A menina. Senhor, meu nome é Adriele e isso é um diálogo entre Davi e Jonatas. Tem certeza, Adriele? Absoluta. Resposta final. Posso perguntar? Pode. Acertou, muito bem. Deu 3-3, todo mundo ficou feliz, ninguém fica com raiva dos amiguinhos. Tá tudo certo. Tá bom. Amém, glória a Deus. E agora vamos de louvor com a cantora Cíntia Magalhães. E não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Uma mulher que há tantos anos sofria. Um certo dia, de longe conclui que a sua dor não mais existiria. Se tão somente tocasse em Jesus, bem mais que um mero desejo de ir, ela correu e em meio à multidão tocou Jesus. E com fé percebeu que o milagre ocorreu, foi liberta da dor. Tocou Jesus e com fé percebeu que o milagre ocorreu, pois foi liberta da dor. Tocar em Cristo, tocar em Cristo é o que eu preciso urgente fazer. Distante dele é tão sofrida a minha vida, mas vou a ele sim, e nele eu tocarei e sararei. Bem semelhante àquela mulher que sofria por este mundo, há sempre alguém que a sua dor não mais existiria. Se em Jesus tocasse
vida, mas eu vou a Ele sim, e nele tocarei e sararei. Oh, aleluia, oh, aleluia. E o Espaço Jovem já está de volta e nós já estamos no nosso último bloco aqui. Eu já disse a eles, eles ficam chateados, tristes, né? Porque a conversa está muito boa, mas ainda não acabou. Ainda há esperança, porque ainda tem dúvidas para esclarecer aqui nesse momento, né? O presbítero Tiago disse, olha, eu estou a fim de responder hoje, né? E eles estão a fim de perguntar. Eles estão afiados. Eles hoje estão a fim de conversar, porque o tema que a gente está abordando hoje é jovens a serviço do reino de Deus. E a gente já vai dar continuidade com a nossa conversa com uma pergunta por Gustavo Henrique, da área 29, não é isso? Cadê Gustavo? Pai do Senhor Gustavo. Paz do Senhor a todos. Amém. A minha pergunta é, como podemos identificar o nosso chamado feito por Cristo e assim inserir exercer a nossa vida devocional, matrimonial, secular em si? Muito bem. Eu acredito que a pergunta tem a ver como conciliar chamado, né, com vida profissional, vida sentimental, né? De repente aí, não é? Estejam querendo traçar um caminho, não é? Eles todos estão. Todos eles. Muito bem. Vocação, a gente deve entender uma coisa. Em primeiro lugar, vocação, ela nasce primeiro no coração de Deus, certo? E aí, uma vez que nasce no coração do Senhor, ela vai brotar no nosso coração. E essa vocação, ela é como se fosse uma chama, né, que queima dentro da gente, que nos leva, que nos impulsiona a fazer a obra de Deus, não é? E aí a gente já conversou aqui, seja onde for, não é? No ambiente profissional e até mesmo na casa do Senhor. Então essa vocação, com certeza, ela precisa de pessoas para nos auxiliar, não é? Com uma pessoa ideal, né? Que é a pessoa que vai estar do nosso lado durante o resto da nossa vida a partir daquele momento. Eu posso dizer que o casamento ele faz parte, sim, de uma união de propósitos. Deus, ele une pessoas com o intuito de realizar, de cumprir propósitos. Amém? Amém. E a nossa profissão, a gente já falou aqui largamente, né, que pode ser muito bem utilizada em favor do reino de Deus. E todos aqueles que fazem assim são felizes, né? Conciliando vocação, profissão, vida sentimental, em favor do reino de Deus. Deus, com certeza, abençoa e vai ser próspero na presença do Senhor. A irmã Juliana, ela veio para somar, não foi? No propósito do Senhor, no serviço do reino. Com certeza, a irmã Juliana faz parte, ela é parte significativa na minha vida, né? Onde a gente tem desempenhado as nossas atividades, não é? Principalmente na igreja e dentro de casa, não é? Como casados, né? Como família também, tem sido uma bênção. Graças a Deus, hoje ela não veio, né? Mas pode ter certeza que a escolha certa, né, para quem vai estar do seu lado vai definir muito. Porque o Senhor pergunta, né? O Senhor propõe na sua palavra. Como é que vão andar os dois juntos se não estiverem de acordo? Imagine só, se os pensamentos estiverem em guerra, em conflito, né? Se os propósitos não se unirem, porque tem moças, não é? Não sei porquê, mas elas não querem se unir a rapazes que têm desejo de vocação ministerial. Não sei se é porque a prova é maior. Amém. Não querem passar a prova junto, mas se essa for a vontade de Deus para a sua vida, paciência, não é? Espere, escolha, ore e Deus vai lhe direcionar da maneira correta, não é? E se entregue, porque uma ocasião, um adolescente, hoje jovem, senhor casado, em seus conflitos, me perguntou, mas amigo, se eu não quiser aceitar nada, e se eu não quiser aceitar a vocação que Deus quer para mim? Eu disse, Deus vai respeitar a sua opinião, mas você não vai ser feliz da forma como Deus planejou que você fosse.
Então, é confiar nesse desejo de Deus, nessa vontade, que é boa, perfeita e agradável. Amém. É isso aí. Glória a Deus. Também temos outra pergunta aqui por Marielle Maionara, da área 56. Pai do Senhor, Marielle. Pai do Senhor a todos, Pai do Senhor presbítero. Em 1 Coríntios 15:58, o apóstolo Paulo, ele nos orienta a sermos firmes e constantes na obra do Senhor. Então, como o jovem cristão, ele pode ter uma vida devocional diariamente? Muito bem. O que é ter uma vida devocional? É manter aquele relacionamento contínuo, duradouro e sólido com Deus. Então, essa vida devocional, ela tem os seus pilares, certo? E o primeiro pilar da vida devocional é o pilar do propósito. Então, esse pilar do propósito, ele vai determinar o caminho que você vai traçar para que você se aproxime de Deus. Qual é o meu propósito? É agradar ao Senhor, é senti-lo todos os dias. Então, isso vai fazer toda a diferença nas suas escolhas, nas suas decisões, nos caminhos que você decidir traçar. E também é necessário associar o pilar do propósito ao propósito da prioridade. Porque se justifica que não temos tempo para orar, não temos tempo para ler, não temos tempo para até mesmo ir para determinados cultos, determinados trabalhos, porque o tempo é muito curto. Na verdade, gente, tempo é uma questão de prioridade, né? Você tem tempo para aquilo que você prioriza. Então, se ter uma vida devocional com o Senhor, né, com Deus, é sua prioridade, com certeza você vai encontrar um tempo para que o seu devocional seja realizado. Graças a Deus, nós temos um pastor presidente muito preocupado com a juventude, com a mocidade, com os adolescentes. E dentro da dinâmica dos departamentos, temos oração para a mocidade, reunião com os adolescentes, né, os encontros semanais. Os cultos jovens, né, que vai possibilitar que o jovem desenvolva, né, as suas habilidades, além das oportunidades em si na campanha evangelizadora, na escola dominical. Tem muito lugar para a gente desenvolver as nossas habilidades, os nossos talentos. Mas eu destaco um evento aqui, irmão André. Durante parte da minha vida, eu ingressei no universo da música aos 10 anos de idade. E nele fiquei até os 28. Então passei 18 anos servindo a Deus como músico, tocando trompete, aí regendo coral, regendo banda, tocando em orquestra sinfônica jovem. Mas eu lembro que já próximo de terminar esse período na área musical, eu fazia um curso técnico em música aqui em Recife, vinha da minha cidade para cá, e sempre nos intervalos vinha a sede de Deus, vinha um desejo de orar. Muitas vezes eu vinha orando dentro da minha cidade, e chegava no Recife, desembarcava do ônibus, ia, fazia minha aula, e quando tinha uma oportunidade que ficava bem pertinho a congregação aqui da escola, a congregação de 7 de setembro, e dava um pulo lá para orar, né? E muitas vezes eu chegava na escola muito triste, porque quando você está no começo da sua trajetória espiritual e Deus vai falando com você, parece que as coisas não vão fazendo muito sentido, né? Não vão se encaixando, porque Deus está falando de algo, Deus fala algo a seu respeito de um projeto que Ele tem, mas a sua visão ainda não está muito bem alinhada com a visão do Senhor. É como Deus falou com Jeremias, dizendo assim: o que vê, Jeremias? Ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E a resposta de Deus foi: viste bem. Então ouvir isso de Deus é maravilhoso, porque Deus está dizendo: sua visão está alinhada com a minha, certo? Isso. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, ali naqueles momentos que eu encontrava uma brecha para orar, né, dobrar meu joelho e até às vezes com alguns companheiros, eu voltava dali renovado. Porque eu sabia que, apesar de algumas coisas não fazerem sentido naquele momento,
Deus estava trabalhando, Deus estava cuidando, Deus estava velando para que os seus propósitos no reino dele fossem aperfeiçoados através da nossa vida. Eu não entendia muito bem porque Deus falava comigo sobre ministério, sobre palavra, e eu era músico. E, então, assim, ficava aquele conflito. Mas aí eu entendi que em um determinado momento da minha vida eu precisei ajudar em alguns órgãos de louvor, como eu disse, coral, banda da igreja. E ali Deus me abençoou muito até o tempo determinado por Ele. A vida devocional e a entrega no reino, ela leva ao propósito, ao caminho, né? Começa a fazer sentido, né? Nos deixa sensível, né? Exatamente. Nos deixa sensíveis à vontade de Deus. Quando a nossa vida devocional está bem, ainda que as coisas não saiam do jeito que a gente quer, nós estamos estabelecidos. E Deus precisa nos estabelecer, nos firmar, para que quando mais à frente surgirem adversidades, a gente olhe para trás e diz assim, não, que a gente já parou para perceber que nenhuma prova ela é mais intensa. Existem provas que são realmente intensas e difíceis, mas aí quando a gente está lá na frente e olhe para o passado e veja que teve provas mais difíceis que você passou com menos recursos, não é? Com menos experiências. Mas por que a gente conseguiu suportar e às vezes a gente até reclama um pouquinho mais agora? É porque lá atrás a gente sentia de perto a presença de Deus nos protegendo. Deus intervia mais, Deus estava mais presente, nos mostrando que ia valer a pena todo o processo sofrido. Exatamente. E a gente tem uma pergunta diferente hoje, mas diferente porque quem vai fazer é o músico. Olha aí. Músico crente. Interessante, músico crente. Amém, glória a Deus. Né? Se a irmã Cíntia puder entregar o microfone a ele, é nosso irmão Erivelton, de lá da área 27. Pode ser, irmão Erivelton? Pode, senhor. Pode continuar? Pode, senhor. Eu sou Erivelton, da área 27, né? Minha pergunta é a seguinte: como conciliar um equilíbrio entre o reino e as coisas seculares? Por exemplo, a vida profissional, a vida também... Espiritual? Espiritual não, eu queria dizer a vida secular na área profissional e acadêmica. Eu vejo dois extremos, jovens que se preocupam muito com o reino e deixam de lado, não vou trabalhar porque eu estou trabalhando para Jesus. Outros que trabalham bastante no reino, mas quando arrumam um emprego ou estão na faculdade, esquecem do reino. E a gente vê muitos jovens se desviam por conta disso. Então, eu queria saber como conseguir um equilíbrio diante de tudo isso. Muito bem. Pergunta muito importante e muito necessária, porque nós precisamos das duas coisas, certo? Precisamos nos capacitar secularmente, não é? Principalmente no mundo acadêmico. Eu ainda vivenciei uma época em que era necessário ter um ensino médio para conseguir alguma coisa. Quando eu terminei, já era necessário o superior. E quando eu terminei o superior, já era necessário ter especialização. Então, perceba, é necessário a gente se especializar, ter uma formação profissional. Assim como é necessário nós crescermos na fé, na nossa vida devocional, na nossa vida de comunhão com o Senhor. E aí, como conciliar esses dois aspectos? Como conciliar vida devocional, vida espiritual, serviço, obra de Deus e vida acadêmica? Em primeiro lugar, nós devemos entender que para cada coisa há um tempo determinado. Eu tive um pastor do Servo de Deus que muito nos ajudou no começo da nossa trajetória espiritual, pastor Anísio Francisco, e eu tinha acabado de ser apresentado para cooperar como auxiliar oficial da igreja e passei no vestibular, no qual me formei, sou bacharel em Direito, né? E aí eu fui conversar com ele, pastor, olha, eu não vou ter condições de conciliar, porque as aulas são à noite e o culto não vai dar para participar. O pastor sabiamente me respondeu, disse, você precisa estudar, porque só tem vitória quem luta. E eu senti a falta da doutrina, eu senti a falta da Santa Ceia, dos cultos de oração, porque eu sempre estava na igreja, não é? Ali vivenciando. Mas aí
depois que a universidade passou, aí eu percebi o quanto foi necessário me especializar para corroborar com a minha formação para o reino de Deus. Porque com minha formação, né, Deus me deu a graça de ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados, ainda no 9º período. Fui agraciado, ainda estudando. Passei para ser advogado, não é? No exame da OAB, ainda no 9º período. Então, Deus revelou também um aspecto de necessidade, que Ele tinha pressa de que aquilo acontecesse na minha vida profissional, para que eu pudesse aplicar também a pessoas que iriam ser beneficiadas com essa minha profissão. Então, as duas coisas são necessárias. Viva cada coisa ao seu tempo. O tempo profissional vai servir para você utilizar na sua vida espiritual. Da mesma forma, tenha comunhão com Deus. Um outro conselho que a gente pode trazer, não é, para nós aqui presentes, compartilhar, é que a gente precisa de reserva espiritual. Se você tem reserva espiritual, Deus vai lhe ajudar. Nos momentos que você mais sentir falta da igreja, que você não puder estar presente, Deus vai lhe abençoar e você vai usar a sua reserva para alimentar alguém lá que está na classe. Já houve ocasiões de colegas, de pessoas que chegaram e pediram um conselho, uma palavra, até mesmo uma oração, e a reserva que a gente havia construído, não é? E naquele momento a gente não estava vivenciando aquela rotina na igreja, serviu para aquele momento. E vice-versa. E depois o trabalho foi corroborando e o nome de Deus foi sendo engrandecido. Então veja. Deus nos leva a esse período de oração. Às vezes Deus nos leva a um período de oração mais intenso, de busca mais intenso, justamente por causa disso, né? Ele sabe que no futuro a gente vai precisar dessas reservas. Eu não sei como vocês vão entender isso, presbítero André, demais jovens, irmãos aqui presentes, não sei como vocês vão entender. Mas às vezes Deus permite que nós nos privemos da igreja, sabe? Porque tem pessoas que só preservam a sua fidelidade a Deus, enquanto elas estão constantes no culto, sempre presente. Se tiver no culto de oração, de doutrina da palavra de Deus, aí ele permanece fiel. Mas às vezes Deus vai lhe provar com a ausência da sua disponibilidade no culto. E eu lembro que uma das palavras, dos conselhos sábios que o nosso pastor presidente, ouvindo ele ministrar a palavra de Deus no culto de doutrina, ele disse: jovem, quando você entrar na faculdade, coloque a mão no seu coração e diga: eu proponho no meu coração não me contaminar. E eu me lembro que no primeiro dia, quando eu tomei conhecimento, passei no vestibular e fui adentrando as portas da universidade ali, eu coloquei a mão sobre o meu coração e fiz esse juramento. E Deus honrou a nossa fé para a glória do seu nome. Não é diferente com a gente, com vocês, não é? Deus está com aqueles que estão com Ele. Deus honra aqueles que decidem honrá-lo. O Senhor abençoa aqueles que estão dentro, no centro da sua vontade. Glória a Deus. E, Tiago, a gente está finalizando e nesse finalzinho de programa assim, o pessoal de casa já conhece, a gente fala uma frase para você e o senhor vai dizer o que é que vem ao coração, né, para o pessoal de casa. E a frase é a seguinte: jovens inteiramente rendidos ao serviço do Rei. Muito bem. Deus precisa de você. Não porque você é alguma coisa ou superior, ou seja muito mais importante do que alguém, mas porque Ele definiu um propósito objetivo para a sua vida. Entenda esse propósito. Abrace esse propósito. E mais do que isso, se renda aos propósitos de Deus. Talvez agora você não esteja entendendo o que Deus está fazendo. Até porque os seus caminhos são maiores, são mais altos, são superiores. Mas decida confiar no Senhor, porque o melhor de Deus está por vir sobre a sua vida. Jovem, você que me escuta, antes de desistir, pense: Deus não cria propósitos falidos, projetos que vão dar errado. Os projetos de Deus para a sua vida, para a nossa vida, não poderão ser frustrados se você decidir ser fiel ao Senhor e ser proveitoso para o seu reino. Seja fiel a Deus.
Deus vai lhe honrar, Deus vai lhe abençoar. E no tempo certo, você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Você pode orar por nós? Para mim seria uma honra. Oremos então. Pai Santo, Pai Justo, Deus Todo-Poderoso. Queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos que este programa também cumpre uma agenda dentro do teu reino, Pai. Que muitas vidas, Senhor, sejam alcançadas para a glória do teu nome. Que muitos sejam convencidos de que os teus planos e os teus projetos são mais excelentes. Aleluia. Completa a boa obra, Pai, que tu começasses a fazer na vida desses jovens que chegaram aqui, que eles possam sair daqui impactados com a tua glória, com a certeza de que tu tens o melhor para cada um de nós. Abençoa a Rede Brasil de Comunicação, ao nosso indigno pastor presidente, as famílias, Senhor, ó Deus, a todo o teu povo na face da terra, aqueles que nos escutam, que estas vidas que ainda não te aceitaram possam entender o seu propósito bendito sobre elas. Fica conosco, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. E também nós queremos agradecer a você que esteve conosco durante esse programa. A sua presença é muito especial para nós. E também queremos agradecer aos jovens que tão empolgados participaram hoje, né? Os jovens da Área 29, Deus abençoe vocês. Igualmente o da Área 56, que Deus abençoe vocês também. Voltem sempre, né? Voltem animados dessa mesma forma. Também queremos agradecer a cantora, a irmã Cíntia. Amém. Deus abençoe também os músicos da Área 27 que quiseram responder perguntas também, né? Quem sabe na próxima a gente vai fazer um quadro que inclua os músicos também para responder, né? Que estavam afiados aqui na palavra de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente quer agradecer também ao presbítero Tiago Barbosa, né? De lá de Goiânia, que nos deu a honra da presença aqui, falando, conversando, tirando as dúvidas da gente. Presbítero Tiago, fica à vontade para as considerações finais. Nossa gratidão a Deus, o nosso pastor presidente, nosso pastor Ailton José Alves. Quero também reservar este momento para agradecer ao nosso pastor gestor da filial em Goiânia, pastor Joab Fortunato, todos os obreiros. Queremos enviar o nosso abraço, a nossa família, né, nossa esposa e irmã Juliana, que Deus continue te abençoando, minha filha. Te amo. Aproveitar o espaço aqui. É isso aí, pastor. E também a todos os nossos amigos, aos jovens, a irmã Camila, ao Senhor, pela forma tão querida, não é? De nos receber aqui. Uma alegria imensa. Amém. Ao pequeno também, né? Ao pequeno. A nossa pequena Maria Júlia, né? Que com certeza deve estar dizendo, olha papai aí. Amém. Nós queremos agradecer a você que esteve nos assistindo também, você de maneira especial. É muito importante para nós, daqui da Rede Brasil de Comunicação, do Espaço Jovem. Deus abençoe em nome de Jesus. Mandar uma saudação, estivemos escalados por esses dias ali na congregação em Novo Timbi. Uma saudação especial para todos os irmãos ali em Novo Timbi, especial para a mãe do presbítero Jocanias, que sempre está na nossa audiência aí. Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. E queremos agradecer ao nosso pastor e a todos, né, que estiveram fazendo parte aqui do programa a Rede Brasil de Comunicação. E agora a gente vai de louvor. Irmã Cíntia. Amém. Vamos louvar, né? Feliz serás se o teu coração, a tua vida, teus projetos, teus planos ao Senhor entregar. Se você não conhece Jesus ainda, conheça Jesus e entregue o seu caminho, sua vida, seus planos. E Ele vai te fazer muito feliz. Glória a Deus. Cantam